Hoje nós convidamos especialistas para conversar conosco sobre consumismo. Queremos refletir sobre essa questão, queremos provocar também a sua reflexão e fazer você dar uma olhadinha ao seu redor para saber se você está simplesmente consumindo bens ou se você já passou dessa marca, já virou um consumista, né? Antes da minha pergunta lá, que eu deixei, qual é a diferença? Vamos falar um pouquinho dessa diferença entre consumo e consumismo. Quem quer falar? Então, o consumo, né, como eu falei anteriormente, ele está relacionado a todas as sociedades humanas. É impossível não consumir. Existem determinadas categorias de pessoas que não produzem, mas que necessariamente consomem, né? Os idosos, as crianças, os portadores de algum tipo de patologia, né? Então, assim, mas consomem. Então, o consumir, ele está atrelado ao social. Agora, o consumismo, como eu já havia dito, ele acaba sendo também uma análise do ato de consumir, mas de uma forma um pouco moralizante, né? Quer dizer, será que existe um padrão ideal de consumo? Não. Consumismo, o próprio termo consumismo, ele parte do pressuposto de que o sujeito que é consumista, ele passa, né, desse limite. Então, na posição de antropóloga, eu observo essas questões de uma maneira um pouco relativizadora. Né? Então, é claro que o que acontece no momento atual, né, que está havendo uma espécie de democratização maior do consumo, o acesso às classes populares ao crédito. Então, obviamente que isso aumenta, né, a possibilidade de compra, aumenta o desejo pelo consumo, porque o consumo ele não é apenas uma prática. Né? Ele está relacionado também a essa questão que a Kátia falou, dos sentidos, dá prazer consumir. Né? Então, a própria indústria ela acaba investindo exatamente nesses prazeres. Né? Então, aquilo que é, a princípio, pragmático, objetivo ou necessário, como, por exemplo, uma panela, né? Ela acaba sendo repaginada pela indústria. Você tem uma panela rosa, né? O Tupperware, você pega... falei marca. O pote plástico, ele não é só um pote plástico, ele é um pote que tem uma cor... que é E aí a gente já não quer ter uma panela só, né? Que a gente quer ter duas, ter três, ter quatro, ter esse negócio. É muito interessante, eu estou ouvindo a Shirley e estou concordando com ela. Eu acho que a conclusão que a gente tem é a mesma, apesar da gente usar lentes diferentes para olhar para isso. Então, no meu caso, eu acho que o consumo é saudável. Se alguém deixar de consumir, o resultado não vai ser bom. Mas, olhando para cada caso, então, uma pessoa, por exemplo, que não tem cozinha, não tem fogão, compra lá um jogo de panelas. Não é muito também. Então, eu acho que o número dos objetos comprados não deve ser o nosso parâmetro. E sim as peculiaridades de cada situação. Perfeito. Na psiquiatria, existe uma síndrome que a gente chama de síndrome maníaca, em que o humor da pessoa se exalta, a pessoa fica frequentemente eufórica. Então, isso dificulta no juízo de realidade. Então, movida por esse humor eufórico, a compra, o consumo, é uma canalização desse humor. Então, muitas vezes, comprar essa série de objetos tem uma função apaziguadora para a pessoa. Então, qual é o nosso parâmetro para dizer que ela precisa de intervenção? Muitas vezes é a família que leva essa pessoa até o consultório, dizendo, por exemplo, que ela sempre teve a vida financeira muito bem ajeitada, ajustada, e agora, de repente, de uma hora para outra, essa confusão se instalou. Então, aí parece ser uma hora de intervir, para fugir da moral e de outros aspectos, para ver singularmente cada situação dessa. É engraçado, falar de publicidade é falar também de muitos cases, né? E, ultimamente, existe uma empresa que, dado o fato do excesso de consumo do seu produto, tendo em vista que ela já é uma empresa centenária, ela está mudando a sua prática do marketing. Dentro do marketing, o que ela tem feito? Ela tem promovido a baixa do consumo do seu produto.
Poxa, mas como que isso vai acontecer? Por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, como ela é um exemplo de um excesso de consumo, todos consomem esse produto, ela está visualizando uma possível rejeição de uma próxima geração. Então, para preservar o seu consumo na próxima geração, ela está fazendo um trabalho para evitar, nesse período, o consumismo do seu produto. Que máximo, que máximo. Uma visão inteligente, né? Uma Muito visão de longo interessante. prazo de sustentabilidade. E né? que tem a ver com sustentabilidade do produto, com certeza, né? Para evitar que ele caia num padrão de enjoo, de descaso e essa empresa venha a perder venda. Bacana. Isso bem relevante. Na verdade, o varejo é uma ciência, né? O varejo é uma ciência muito bacana. Eu gosto de classificar assim, porque é uma ciência. Trabalhei muito tempo em varejo, amo o varejo. Amo. Eu acho que é uma ciência muito interessante. Dessa relação com o ser humano, né? Dessa relação com o ser humano. Mas como se inicia na pessoa esse processo, então, de buscar consumir coisas de que ela não tem a menor necessidade e que vão começar a provocar um processo, talvez, de acumulação, de prejuízo financeiro, que agora eles se tornam prejudiciais. Como que isso funciona? Olha, Celeste, a gente tem uma forma de pensar que é a seguinte, pegando algumas informações históricas. Então, por exemplo, na época da Revolução Industrial, as pessoas eram guiadas e a vida das pessoas tinha uma certa ordem de acordo com o clima, com a sazonalidade, vai chover ou não vai chover, esse mês é o mês da colheita. Então, tinha uma certa lei natural, entre aspas. Com a industrialização, isso mudou muito. Então, pulando um pouco para depois concluir, chegando no final do século XIX, com a queda dos grandes ideais identificatórios, como a pátria, a escola, a igreja, né, a família, isso também deixou o sujeito desbussolado. Essas instituições também davam um certo trilho, colocavam limite. A pessoa, diferente do que tem hoje, tem o que é que tem hoje? Uma convocação para ser o que quer ser, para fazer o que quiser fazer. Né? A gente fala, um termo nosso é goze a todo custo. Diferente de outras épocas em que havia uma economia do gozo, de acordo com alguma regulação dessas instituições formais, ideais. Então, com isso, parece que os sujeitos dos nossos tempos tentam, com os objetos, fazer novamente essa ordem, de forma que ele se guie e que não se perca tanto. Então, voltando um pouco nas Havaianas, a Havaiana é democrática, mas dentro também da democracia das Havaianas, há ali uma hierarquização. Por exemplo, um brilhantezinho já muda quem é que vai usar aquela Havaiana. Então, o que mais que isso que os produtos podem fazer? Eles podem dar uma identificação. Eu sou aquele que vai para Ipanema de Havaianas e bermudas para ir para um restaurante onde se deveria ir com outro tipo de roupa. Mas isso dá uma identificação e dá uma sustentação, um horizonte para esse sujeito não estar tão perdido assim. Na verdade, isso começa a inverter um pouco essa ordem mundial, onde as pessoas deixam de dar importância para o ser e elas passam a valer pelo que tem, né? Dá a importância para o ter. Ser então, passa a ser ter. Né? Então, o que elas têm parece que, e eu vou dizer aqui, erroneamente, leva ao entendimento de que ela é aquilo que ela tem, né? Que o poder está naquilo que ela tem e não naquilo que ela é. É isso que vai fazer diferença num contexto atual, né? Isso é uma questão muito interessante. Eu ia colocar que a publicidade, ela vai sempre trabalhar um grupo, vai ter o seu foco.
Então, quando você estratifica, como por exemplo a Havaianas, você tem vários produtos, né, dentro da linha. Olha, eu vou cobrar, vou lá para o pessoal da Havaiana, vou dizer, gente, hoje eu quero... Então, opa, vamos negociar isso, né? Então, claro que você vai ter discursos especiais, né, de acordo com o seu público, e isso para qualquer produto, né? Então, você pode ter, eu quero um carro. Bom, um carro, você tem 4 rodas, você tem um volante, 4 portas, 2 portas. É um carro, tem um motor, anda. Mas se você pegar determinados discursos publicitários, você não se basta só com isso. É claro, é isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, eu acho que cada reflexão é em cima exatamente do que você recebe como mensagem. Então, na medida em que você questiona qual é a essência da sua necessidade ou do que aquilo está te propondo, é que você começa a bloquear esse estímulo. Mas bloquear não no sentido pejorativo, mas no sentido realmente de você estar dentro da sua harmonia pessoal. Porque quando você também se excede, algo realmente não está em equilíbrio e aí você vai precisar de outros recursos. Show, Kátia. E assim, eu queria dizer para você que está nos assistindo que aí está o grande ponto de nós estarmos falando hoje aqui sobre consumismo. Não é para dizer para você que não consuma. Consumir é bom. Não é para dizer para você que saia desse ambiente terreno e que é assim que ele existe, mas é para dizer para você quem é que tem que dominar a questão, né? Onde é que está, onde precisa estar o ponto de equilíbrio, né? Quando nós entendemos esses mecanismos e como essas coisas funcionam, nós conseguimos ter domínio sobre ele, ou pelo menos tendemos a ter domínio sobre eles e podemos não deixar que as coisas tomem conta de nós, mas nós continuamos no controle e tomando conta das coisas, né, para que nós possamos ser maior do que elas e não deixar que elas nos envolvam completamente. Eu já preciso ir para o intervalo, eu vou para o intervalo e vou voltar com vocês com uma pergunta que parece absolutamente óbvia, mas está aqui e eu quero fazê-la. Quem é que consome mais? O homem ou a mulher? Será que é verdade o que todo mundo acha por aí? Vamos comprovar ou vamos desmentir essa história depois do intervalo. Vamos lá.